As milícias armadas de Ferdinand von Steiger, no sul da Bahia. Quando assumiu a Maria Vitória como dono, nos anos 50 do século XIX, Ferdinand von Steiger fez uma verdadeira revolução dentro dessa propriedade rural. Nas suas cartas, nos seus relatos e principalmente nos relatos das pessoas que visitaram a propriedade na época, sabe-se que realmente ele fez um grande empreendimento agrícola, transformou a Maria Vitória em uma máquina de gerar dinheiro. É tanto que Ferdinand von Steiger viveu apenas 40 anos nessa propriedade e deixou uma fortuna muito grande. Até hoje, os seus herdeiros se beneficiam daquela fortuna gerada lá no período da escravidão. Contudo, é bom que se diga que, além de transformar a Maria Vitória num empreendimento agrícola, que poderíamos chamar de uma grande empresa agrícola, Ferdinand von Steiger também implantou algumas milícias armadas dentro da sua propriedade. E essas milícias, além de atuarem protegendo a Maria Vitória, protegiam também as propriedades da família, dos familiares da sua esposa, Amélia Sá, e também protegia outros suíços e alemães que estavam empreendendo nas margens do rio Cachoeira. Quando da abertura da estrada para o novo empreendimento que ele fez no Rio Salgado, onde ele criou uma nova fazenda, Steiger já tinha uma milícia indígena armada e treinada para atuar nas suas propriedades. E esses índios lá da Fazenda Salgado foram utilizados diversas vezes, não apenas lá, mas também em toda essa região nas margens do rio Cachoeira. Por conta dessa milícia, o Steiger cita nas suas cartas que ele se associou aos índios para combater um inimigo em comum, que eram os índios que atacavam os índios camacãs, esses amigos de Steiger. Então, como os inimigos dos índios camacãs atacavam também as propriedades de Steiger, Steiger então pegou esses índios camacãs, deu armas e munição e principalmente os treinou com técnicas de guerrilha e de combate que ele tinha aprendido lá na Europa. Ele também cita que quando os índios vinham atuar como milicianos, ele não deixava os índios usar as flechas e os arcos, os tacapes, e sim apenas a arma de fogo. Essa era uma estratégia que ele utilizava para poder controlar esses índios, porque dessa forma era ele o fornecedor de munição e os indígenas não iam conseguir munição com facilidade nas mãos de outros fazendeiros. Então, na sua astúcia, na sua inteligência, o Steiger tinha também esse domínio sobre os indígenas. E essa milícia de Steiger não era utilizada apenas para combater outros índios. Não, ela era utilizada para proteger empreendimentos dos seus amigos e parentes, e principalmente para aprisionar, recapturar escravos fugitivos. Os capitães do mato da Maria Vitória parece que não tinham muito trabalho não, porque mesmo tendo constantes fugas, os escravizados eram recapturados, normalmente por os índios da milícia de Steiger, que conhecia essas matas melhor do que qualquer outro ser humano da época. E então o Steiger tinha essa milícia armada. Há grandes evidências que essas milícias armadas também eram utilizadas para capturar escravizados de outras fazendas
de outros alemães, outros suíços, e também era utilizada para afugentar índios nessas propriedades. Ou seja, além de ter um grande empreendimento agrícola gerando dinheiro para o seu proprietário, Ferdinand von Steigen provavelmente não disponibilizava essa milícia gratuitamente. Ele deveria cobrar, é certo que cobrava. E alguns religiosos chegaram até dizer que na época que ele montou essa milícia armada, houve uma certa paz na região de Ferradas, na região do Salgado e aqui nas margens mais ocidentais do Rio Cachoeira. Esses indígenas, aliciados por Ferdinand von Steigen para atuarem como milicianos armados, normalmente eram pagos com armas, mas principalmente cachaça. Os índios recebiam cachaça que o Steigen produzia na Sesmaria Vitória, e com esse produto eles comercializavam com outros indígenas. Ou seja, o Steigen tinha uma mão de obra muito boa, altamente qualificada, por ele selecionada e treinada, e paga com um subproduto da sua propriedade. Não há indício que os indígenas utilizados nas milícias de Steigen recebessem algum tipo de dinheiro. Normalmente recebiam armas, alguns utensílios domésticos como facão, como machado, foice, serras, coisa dessa ordem, e alguns medicamentos. Mas a maioria mesmo o pagamento era feito com cachaça. Então, Steigen, além de ter sido um grande empreendedor rural, que implantou um grande negócio baseado na escravatura, na escravidão cruel e maléfica, ele ficou rico, muitíssimo rico, graças à mão de obra escrava, mas também em termos de compreender o seu tino comercial e capacidade de gerenciamento, e também a sua formação militar, que fez com que ele tivesse condições de criar essa milícia aqui. Por último, uma coisa bastante interessante é que em nenhum momento se vê o Steigen armando negros ou crioulos para atuarem na sua milícia. Todas as pessoas negras nunca foram parceiros de Steigen em nada. Eram escravos e escravizados. Somente isso. Ele, o Steigen, que já não podia mais escravizar os indígenas, associou a esses para explorá-los também. Dessa vez, usando as suas técnicas militares. Esse é mais um episódio da nossa série sobre a escravidão nas margens do Rio Cachoeira e especificamente sobre a Sesmaria Vitória. Espero que você tenha gostado, espero que você goste da nossa história, espero que você divulgue, compartilhe, faça com que um pouco da nossa cultura e história chegue aos diversos lugares do mundo. Muito obrigado e até a próxima oportunidade.